Oh! Robia ramarash tokoromia manakai. Ah! Como eu sonho com homens e mulheres que vão impactar uma cidade por meio dos dons do Senhor. E não é um sonho que nós sonhamos e acordamos dizendo que algo que não vai acontecer, é um sonho que nos traz esperança, porque nós sabemos que está breve o dia disso acontecer. Aleluia! O sonho do meu coração, e acredito que não é diferente do coração de Deus, é que a igreja dessa cidade toque a cidade. Aleluia! É que a igreja dessa cidade faça diferença para essa cidade. É que a igreja dessa cidade se manifeste revelando o Cristo. É que a igreja dessa cidade pare de brigar por doutrinas que alguns acreditam e outros não, e comecem a apresentar o Cristo. Aleluia! Que as conversas não sejam sobre as teologias que cada um acredita, mas que as conversas sejam sobre os princípios da palavra que todos devem acreditar. Porque é por meio dos princípios da palavra que construímos, e é por meio dessa construção que revelamos Cristo. Não é por meio das nossas doutrinas, não por meio daquilo que nós temos por entendimento pessoal, mas é por meio daquilo que Ele disse para que todos sejam alinhados para um único propósito. E o único propósito é fazer o seu nome conhecido e anunciar o reino de Deus até que Ele venha. Aleluia! Você pode perguntar até quando, pastor? A pergunta para você ter a resposta na Bíblia: até que Ele venha. Então eu devo anunciar o reino do Senhor em todo e qualquer momento e em todo e qualquer tempo. Quando nós orávamos aqui, o Senhor despertou meu coração e me levou a 1 Coríntios 12. Eu ia pregar outra coisa, estava pronto aqui. Aquilo que eu coloquei no grupo, risca, vai ficar para outro dia. E quando nós orávamos aqui, o Espírito falava: libera a palavra sobre isso, libera sobre aquilo. Por quê? Porque Deus precisa de homens incendiados nesses dias. Deus tem que nos tirar de um lugar de muita sobriedade e nos colocar no lugar de bêbados. Você já viu um bêbado que se controla, irmão? Eu não conheço nenhum. Eu não sei como é que é, porque eu nunca fiquei. Eu já até tentei, mas não consegui. Um bêbado perde o controle e depois ele pergunta para os amigos: o que eu fiz? O que aconteceu? Mas a diferença de nós nos movermos por meio do Espírito de Deus é que nós perdemos o controle daquilo que sabemos, mas não saímos do controle dele. E o controle dele não nos deixará fazer nada que não seja a sua vontade. E é por isso que Deus precisa nesses dias de homens, mulheres, crianças incendiadas à presença do Senhor. Crianças, os nossos filhos, que eles vão para as escolas e eles incendeiam a classe deles. Nós estamos procurando, nossa preocupação nesses dias é ensinar, é trazer uma didática para os nossos filhos, para quebrar toda a manipulação diabólica que está dentro das escolas. Mas nós esquecemos que nós temos a arma mais forte de todas, que é a unção do poder do Espírito Santo de Deus, que a estar em nós e em nossos filhos, no ambiente que somos inseridos, nós podemos mudar o ambiente, mesmo sem ter o conhecimento da causa. Por quê? Porque Ele é, e ponto. Eu não estou dizendo que nós não temos que focar em aprender acerca de o que atacar e como atacar, mas eu digo que nós não podemos focar somente em aprender e esquecer que um ensino sem o fogo do Espírito nada mais é que um conhecimento a mais nas nossas vidas. Nós lemos muito, estudamos muito, mas praticamos pouco, porque nós queremos aprender mais para depois praticar o pouco daquilo que aprendemos. Mas a verdade, o que Deus espera da sua igreja nesses dias é que ela incendeie, é que ela queime, é que ela toque, é que ela chegue em um ambiente e ela tome a frente e fala: deixa comigo porque eu resolvo. Aleluia. É aquela igreja que vai chegar no ônibus quando está indo para o trabalho na segunda-feira de manhã e vai pegar alguém triste sentado no banco daquele ônibus chorando, e vai sentar do lado dele e vai abraçar ele e vai falar para ele: o que queres que eu te faça? Em que eu posso te servir? O que eu posso fazer para que a tua vida seja transformada? E como eu posso fazer isso? Só se eu estiver encharcado da presença de Deus. Só se eu estiver cheio da presença dEle. Nós temos que sair desse lugar de uma igreja que vê
tantas coisas, mas não se move a fazer nada. Daquela igreja que olha e fala: nossa, bem que Deus podia fazer alguma coisa, levantar alguém para fazer determinada coisa. Deixa eu falar para você, se você está pensando assim, é porque Deus está falando para você fazer aquilo que você está pensando que outro deve fazer. Pare de procurar alguém para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Comece a fazer aquilo que Deus te chamou. E Deus vai revelar a continuidade do plano dele para a tua vida. Nos falta caminhar sobre os dons que recebemos do Senhor. Nós temos trabalhado, desenvolvido o caráter de Deus, porque um dom que não tem caráter, ele é usado e usurpado, ele é manipulado para o fim próprio. Mas homens de caráter, homens que desenvolvem o caráter de Deus, quando eles recebem um dom da parte de Deus, eles sabem que o dom foi dado por Deus para uma ferramenta, para o serviço daquilo que Deus quer que o homem faça. O dom não é para que eu me exiba, mas o dom é para que eu glorifique o nome do Senhor Jesus. O dom não é para eu dizer: olha aqui, ó, quantos que foram curados na minha conferência. Não, o dom é para que eles sejam curados, e a partir da cura deles, eles toquem aqueles que os conheciam antes deles serem curados. O problema é que nós invertemos as coisas. Nós pegamos o dom e colocamos acima do caráter, esquecemos de construir um caráter de Deus nas nossas vidas, e pensamos, porque estamos sendo usados pelo Senhor, nós podemos viver uma vida podre e pecado, sendo que nós precisamos desenvolver o caráter de Deus, para que a partir do caráter de Deus, Ele diga o que faremos com o dom que recebemos dEle. E se nós percebermos nos dias de hoje, nós temos entrado em um ciclo em que nós não estamos orando, buscando os dons, e muitos de nós têm aquietado o dom que recebeu do Senhor, porque acha que não é para esse tempo. Querido, eu quero dizer para você que não houve um tempo tão bom, um tempo tão claro acerca de uma igreja que precisa se mover nos dons com o entendimento correto. Todo dom é dádiva do Senhor para a glorificação do nome do Senhor. Sabe o que eu quero que você saia fazendo aqui nessa noite? Sabe a minha oração para você? É que você seja constrangido em amor. A minha oração é que você olhe para alguém na rua e você profetize na vida desse alguém na rua. A minha oração é que você olhe para um moribundo, para um enfermo, e você fique atormentado enquanto você não colocar a mão sobre ele e orar por ele. A minha oração é que você olhe para problemas e para coisas que precisam ser solucionadas, e você olhe para dentro de você e fala: eu tenho o remédio e a solução para isso, porque Cristo habita em mim, e se Cristo habita em mim, eu estou trazendo a esperança dele para essa terra ferida. Mas o problema é que nós nos fechamos. Nós começamos a dizer que é religiosidade aquilo que não é religiosidade. Nós ficamos muito... Como que eu vou dizer? Qual a palavra que eu vou usar para não ser muito ofensivo? Nós ficamos muito frios. Nós queremos entender para fazer, nós precisamos fazer para entender. Nós precisamos obedecer. Esses dias veio o irmão entregar uma palavra que Deus deu para mim, e esse irmão ficou assim meio sem graça para entregar. Eu falei: irmão, libera tudo que você tem para liberar. Não tenha medo, joga. O que for eu recebo, o que não for eu não recebo, mas manda tudo para mim. Se Deus mandou entregar, entrega, não segura. Nós pensamos que maturidade é andar na carne. Não, maturidade é andar 100% no Espírito. Aleluia! E o que é andar no Espírito? É ter equilíbrio com aquilo que recebemos do Senhor. É, se Deus nos deu uma palavra, nós precisamos transmiti-la. Mas nós estamos esses dias muito preocupados com a nossa imagem, com o que vão dizer de nós, e nós queremos manter a nossa imagem. Se eu falar isso no meu trabalho, eu posso ser perseguido. Irmão, se for por causa de Cristo, bendito sois vós. Bendito sois vós, que por causa do meu nome são perseguidos e odiados. Se for por causa do Senhor, seja perseguido. Nós temos que parar de olhar para nós, de olhar somente para o nosso umbigo, e começar a procurar em nós aquilo que Deus nos chamou para ser. Eu tenho um dom e eu queria desenvolver esse dom, mas lá na igreja eu não consigo. Irmão, o dom não é para desenvolver na igreja, o dom é para desenvolver em toda a terra. Você não recebe um dom de Deus para ficar desenvolvendo esse dom, não. Eu só posso funcionar, irmão, sai desse lugar em nome de Jesus. Perca essa mente romana
Entenda algo, o dom que Deus colocou sobre você é para você fazer Ele conhecido sobre toda a terra, sobre todo lugar que você se estabelecer, em cada lugar que você colocar a planta dos seus pés, você vai fazer o nome de Deus conhecido. Existem ambientes que as pessoas vão reconhecer Cristo por meio de milagres, e nesses ambientes você vai fluir com milagres. E não tem que ser necessariamente um ambiente como esse, pode ser em qualquer lugar. Mas nós ficamos tão concentrados a fazer milagres somente no ambiente de culto, somente onde tem muitas pessoas para verem, para assistirem, que nós esquecemos que Deus opera milagres em todo e qualquer lugar. E aí nós falamos para os enfermos, vai ter o culto lá na igreja, vai lá, que o pastor vai orar para você e você vai ser curado. Sendo que Deus espera que você coloque a mão sobre o enfermo e ministre sobre a vida dele a cura. Nós encontramos alguém triste e aflito, e nós vemos, procura fulano de tal, eu vou te dar o número desse irmão, e esse irmão vai te ajudar. Irmão, ore com ele, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Por que você precisa fazer isso? Não, pastor, mas eu acho que não é a minha pegada. A tua pegada é fazer o nome de Deus conhecido. Então você deve fazer mesmo não sendo aquilo que você acha que você foi chamado para fazer, porque isso vai desenvolver um homem segundo Cristo dentro de você. E Deus não me deu o dom da cura, mas Deus pode te usar para orar por um enfermo. Eu me lembro que há uns anos atrás, pelo menos para mim, há bastante anos atrás, quando nós reuníamos com alguns irmãos, nós ficávamos fazendo a nossa lista de dons para ver o que nós tínhamos de dons. E aí ficava procurando, o que eu tenho? Eu tenho esse. Você não tem. Mas porque o nosso entendimento de dom não era correto. E nós ficávamos ali, e a nossa preocupação quando estávamos na plataforma era fazer com que o dom que nós entendíamos que tínhamos, ele fosse desenvolvido e aparecesse, para que as pessoas olhassem para nós e falassem, uau, ele ora e o enfermo ele é curado. Ele põe a mão, o irmão cai, nossa, que poder. Mas o que nos faltava era caráter para operar nos dons que Deus nos colocou sobre as nossas vidas. Disputávamos os dons, mas não tínhamos caráter de Cristo. Por isso usávamos os dons para mostrar quem éramos e não quem Cristo é, através daquilo que Ele depositou em nós. Eu me lembro que no passar do tempo eu cheguei para Deus um dia e eu falei para Deus, Deus, legal, é bom a gente ir para uma cruzada de milagres. E cruzada de milagre tem que ter milagre, irmão, senão não é cruzada de milagre. Você vai para uma cruzada de milagre e você faz questão de contar quantas unha encravada foi curada. Porque um encravado também é milagre. E você conta quantas curas você teve, você coloca lá no relatório do pregador. Nessa conferência eu curei tantos. Uau! A cura faz parte daquilo que Deus está fazendo. Mas o que realmente interessa ao Senhor é se vidas foram transformadas, se vidas decidiram se entregar ao Senhor. Não adianta eu estar curado e continuar vivendo a minha vida para mim mesmo. Eu preciso estar curado dentro de mim e também fora. E quando você começa a olhar para isso, você começa a olhar para você e você começa a entrar dentro de você e analisar quem você é. A pergunta que eu me fiz há alguns anos atrás é: em que o teu nome está sendo glorificado nisso? Porque a intenção que me move a fazer vai dar sentença segundo aquilo que estou fazendo. Se a intenção é para que Cristo seja glorificado, Ele será glorificado. Mas se a intenção é para que o meu nome seja exaltado, eu terei o meu nome exaltado pelos homens, mas rejeitado pelo Senhor. Lembra daquele texto que diz: naquele dia muitos chegarão até mim e falarão, expulsei demônios, curei enfermos, fiz isso e aquilo, e fiz tudo em teu nome. E Ele vai dizer: eu não conheço você. Porque você pode fazer coisas em nome de Deus que você não está fazendo para Deus. Porque Deus deu dons aos homens, não aos crentes. Todo homem é dotado do dom, porque é o Senhor quem é doador dos dons. Pastor, então Deus só dá dom para crente, Deus dá dom para homens. Agora os filhos precisam desenvolver o caráter de Deus para fluir no dom da forma correta. Nós somos muito focados a extremos.
Nós paramos de fazer algo e começamos a fazer algo e nós deixamos de fazer o todo. Nós orávamos e clamávamos e buscávamos dons porque nós queremos ser reconhecidos pela comunidade que nós participávamos. E de repente a gente descobre que a intenção está corrompida e a gente para de procurar e buscar dom. E a gente começa a procurar, a desenvolver o caráter de Deus. E a gente entra em outro extremo. E a gente passa a pensar e a imaginar que o dom passou a ser pecado. E que existe um momento, uma hora para fazer aquilo. E nós paramos de fluir naquilo que Deus nos chamou, porque não temos entendimento correto acerca daquilo que Deus está fazendo em nós. O que nos falta é um equilíbrio. Equilíbrio vem por meio de maturidade. Maturidade vem por meio de conhecimento de quem Deus é. E quando eu mergulho na palavra de Deus, eu começo a desenvolver uma maturidade que vai me gerar equilíbrio. E o equilíbrio vai me fazer e me ensinar a fazer as coisas para o Senhor. Seja por meio de dons, seja por meio de obras, mas todos eles serão feitos por meio de um caráter alinhado ao caráter de Deus. E então nós paramos de fazer. Quantos de nós temos nos perguntado nesses dias, Senhor, por que não acontece mais determinadas coisas? Mas a pergunta que eu deveria fazer não é para o Senhor. A pergunta que eu deveria fazer para mim nesses dias é: o porquê que não acontecem algumas coisas através da minha vida? O porquê eu fazia algumas coisas e fluía em algumas formas e eu não fluo mais? São essas as perguntas que eu preciso fazer. Porque, queridos, nós precisamos entender uma coisa, que filosofias, ideias, pensamentos, todos podem fazer. Todos podem desenvolver uma filosofia nova. Todos podem desenvolver um pensamento acerca de alguma coisa. Todos podem entender algumas coisas de uma forma, outros de outra. Mas o único que vai trazer ao coração do homem arrependimento verdadeiro é o Espírito Santo de Deus. E ninguém de nós é detentor do Espírito Santo, porque Ele é sobre a igreja de Cristo. Nós não dizemos o momento que Ele vai e o momento que Ele vem. Ele faz tudo na hora que lhe apraz. E na hora que lhe apraz, Ele precisa encontrar corações dispostos a ser tocado por Ele. Logo, a nossa movimentação não tem que ser para que as pessoas pensem igual a nós, mas a nossa movimentação, a nossa pregação tem que ser para que as pessoas descubram quem Deus é e realmente se entreguem de coração para Ele. Porque alguém que se converteu ao Senhor, alguém que mudou, que entregou a sua vida, ou melhor, que foi achado pelo Senhor, esse alguém não pode mais viver e funcionar como ele vivia antes. Nós não podemos ser aquelas pessoas que estão se convertendo todo dia, porque conversão é uma só, arrependimento é diário. Nós não podemos todos os dias estar desviando daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque se nós estamos desviando é porque nunca nós estivemos no caminho. Porque uma vez que nós conhecemos a Deus, uma vez que Deus se apresenta para nós, uma vez que o Espírito Santo de Deus nos constrange acerca do pecado, nos apresenta o Senhor, derrama sobre nós o perdão, nós somos transformados. E é gerado em nós um novo homem. É começado a gerar em nós uma nova mentalidade. Nós precisamos fluir a partir desse novo homem e dessa nova mentalidade. Para quê? Para que Cristo seja visto em nós. Muitos dizem, em muitas rodas evangélicas, cristãs, por que o mundo não olha para a igreja dos dias de hoje como olhava antes? Talvez seja porque nós estamos muito preocupados em gerar grandes filosofias, bonitos discursos, e esquecemos de queimar para o Senhor. Esquecemos de nos entregar para o Senhor. Esquecemos de ser crianças que se jogam na sua presença e se arrependem sem justificativas. Esquecemos de deixar e permitir que o Espírito construa em nós um novo homem, segundo aquilo que Deus quer que nós sejamos. E ficamos presos a coisas e não permitimos que Deus trate nos nossos corações, que Deus mude a nossa mente. Por quê? Porque nós estamos ávidos a provar para as pessoas aquilo que nós pensamos que é a verdade. A palavra fala que nós devemos conhecer a verdade, porque só a verdade vai nos libertar. Mas a nossa preocupação
é que nós venhamos entender qual a verdade que Ele está falando. O que nos liberta é o conhecimento de Cristo, porque Cristo nos liberta de nós mesmos. Qual é o seu maior inimigo, irmão? Qual é o seu maior perseguidor? Qual é a sua maior luta? Você luta contra demônios terríveis? A Bíblia fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia fala que a nossa carne, dela nós precisamos fugir de áreas que nós não vencemos ainda. O nosso maior inimigo é a nossa carne. O nosso maior inimigo são os nossos olhos. O nosso maior inimigo é a nossa língua. O nosso maior inimigo são os nossos desejos ocultos, que só nós e o Espírito de Deus sabe que passa pela nossa cabeça. Então são essas as nossas guerras. E nós só vamos vencer mediante uma vida entregue ao Senhor, mediante um lugar que nós nos dispomos a ser como crianças, para queimar na sua presença. Nós temos que deixar de ser frios. Nós temos que deixar de ser mornos. Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres incendiados. E quando eu falo sobre ser incendiado, não estou falando na movimentação de quem grita ou pula mais, mas de ser incendiado de dentro para fora. Porque eu já fui em muitos ambientes, eu já ministrei em muitos ambientes, que as pessoas caíam no chão, desmaiadas da unção de Deus. Deitavam, rolavam, davam piroleta. Pulavam 3 metros de altura. Você fala, meu Deus, como consegue? Mas outro dia ele estava fazendo as mesmas coisas que fez antes daquela noite, daquele culto. Estar queimando pelo Senhor é o quanto você está disposto a morrer para a tua causa, para viver a causa de Cristo. Estar queimando pelo Senhor é o quanto você está disposto a deixar de viver a tua vida para viver a vida de Deus para você. Estar queimando pelo Senhor é olhar para dentro de mim e encontrar um lugar de retorno, de arrependimento, para que eu possa ser transformado por meio da sua palavra. É lógico que a movimentação do corpo simboliza sim isso, mas não é só isso. Nós temos que fazer festa, nos alegrar no ambiente, nós temos que pular, dançar para o Senhor, saltar, se jogar no chão, irmão, nós temos que fazer a loucura. Mas não é isso que vai nos transformar. Isso traz para nós gozo, alegria de uma festa, porque somos salvos pelo Senhor. Mas o que vai nos transformar é uma decisão dentro de nós, de nos dispor a ser trabalhados por Cristo, de nos dispor a ser moldados pelo Senhor. É procurar em nós os dons que Ele colocou e perguntar a Ele como eu posso te servir por meio desses dons. Porque existem ambientes que a tua filosofia não vai tocar ninguém. Existem ambientes que o teu conhecimento aprofundado e profundo de toda a liturgia não vai tocar ninguém. Existem ambientes que a tua simplicidade vai fazer toda a diferença. Existem ambientes que, se você for simples como Cristo, e você sentar à mesa daqueles que você acha que são inferiores a você, pode transformar a vida deles. Eu fico vendo Jesus sentando à mesa com os publicanos, com os pecadores, com os beberrões, com aqueles que não lavavam a mão antes de comer, com aqueles que avançavam na comida porque estavam com muita fome. E o meu Jesus se assenta à mesa com eles, come com eles, ouve eles, bebe e come com eles e os serve. Ah, e a religião daquela época, como uma religião dessa, olhava para aquele homem e dizia, pecador, desgraçado, miserável. Estava lá na sinagoga pregando e agora está aqui comendo com esses pecadores, que não lavam mão, que não guardam os dias santos. É porque Jesus estava dispondo, estava desenvolvendo no coração dos seus discípulos um exemplo de viver em simplicidade, um exemplo de tocar pessoas diferentes. Por meio do quê? Por meio do que ele era, do que ele carregava. Sabe o que Deus quer de nós esses dias, irmãos? É que nós venhamos sentar em ambientes que nós não tenhamos o controle do ambiente. Para que Ele venha no ambiente e transforme o ambiente por meio daquilo que nós nos dispomos, para que Ele faça em nós. Nós temos tudo já muito feito na caixinha, muito planejado. Nós sabemos os itens, nós sabemos os pontos que nós vamos falar, nós sabemos o que vamos fazer, o momento que nós vamos dar do up.
E o que Deus espera de nós é que nós deixemos Ele no controle. Porque se Ele estiver no controle, as coisas fluirão da maneira correta. Nós precisamos olhar para dentro de nós e encontrar em nós quais foram os dons que o Senhor depositou em nós. Sabe você que profetizava e não profetiza mais? Deus não retirou de você isso. Você que parou porque você se achou muito maduro para profetizar. Sabe você que Deus falava para você, dentro do ônibus, botar a mão na cabeça de alguém e orar? Deus não deixou de falar para você, você que deixou de ouvir. Porque agora você tem uma imagem a guardar. Porque agora, afinal de contas, você já é um líder, você já tem algum renome, então você não pode se queimar. Deus não deixou de fazer as coisas simples. E para nós, parece não ter sentido algum. Deus ainda é um Deus de coisas simples. Nós queremos caminhar no evangelho pirotécnico. Nós queremos viver momentos, uau, nossa, meu Deus, aonde ele encontrou essa palavra? Está no grego, aramaico, hebraico, da língua não sei o que, dos árabes. Aonde ele encontrou? Nossa, eu preciso saber, meu Deus. Isso é bom? É bom. Mas não é o tudo. Nós temos o problema de andar em extremos. Nós podemos ter profundidade de conhecimento, mas não podemos perder a simplicidade do movimento. A percepção do recinto, a percepção do ambiente. E para isso nós precisamos desenvolver em nós os dons espirituais, nos pôr e nos condicionar ao Senhor para que os dons sejam desenvolvidos em nós. Para que no momento devido você tenha a palavra de conhecimento. Sabe que eu sinto saudade, irmãos? É de uma igreja que se move por meio de palavra de conhecimento. Em que a criança de 10 anos se levanta do seu lugar e vai até alguém e fala, Deus me disse algo a esse respeito, e fala para você, e você fala, uau, confere, então vamos orar sobre isso. Porque uma igreja que alcança a maturidade, ela se desenvolve nos dons espirituais. Uma igreja madura é aquela que se move por meio do Espírito e não por meio da carne. Uma igreja madura é aquela que entende o que está acontecendo no ambiente. Uma igreja madura é aquela que Deus fala algo com ela, ela não quer empurrar ela abaixo nos outros, porque Deus está falando para ela e não para todos. Uma igreja madura é alguém que não pega uma revelação que Deus chamou você para andar e coloca uma doutrina sobre todos que te seguem. Por quê? Porque você aprendeu a conhecer os caminhos do coração de Deus, por meio da simplicidade. Quando o pai fala para você ir para o teu quarto, fechar a porta, e no secreto, falar com ele, estar a sós com ele, ele está falando de um ambiente relacional. Ele está falando de um ambiente que você vai entrar e só você falar. Quantos de nós fazem o trajeto até o nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto, mas o ambiente que nós deveríamos estar se relacionando com o Senhor, ouvindo ao Senhor, é um ambiente somente de petições e mais petições. Nós oramos durante 30 minutos e não damos 1 minuto para o Senhor. E nós saímos desse ambiente dizendo, nossa, glória a Deus, Deus respondeu a minha oração. Mas a pergunta é em que momento que você permitiu que Ele falasse? Porque entenda, Deus é um Deus educado, o Espírito Santo é muito educado, Ele fala quando você se cala. E sabe por que Ele fala quando você se cala? Porque a tua alma sempre vai falar mais alto do que a vontade de Deus. Porque se nós andarmos somente na alma, nossa alma sempre vai determinar a nossa movimentação. Como eu ouço o Espírito? Eu ouço o Espírito no ambiente de quietude e solitude. No momento que eu calo a minha boca. No momento que eu entro no quarto e não pergunto, mas fico com Ele para que Ele fale ao meu coração. Eu falava com uma pessoa um tempo atrás, eu falava, pastor, peguei a receita, fui para o quarto. Fico lá meia hora, mas faz 1 mês que eu estou fazendo isso. E Deus ainda não falou comigo. Eu falei, você faz o que durante meia hora? Eu oro, pastor. Você acha que eu vou fazer o que lá? Eu falei, então faz assim, irmão. Amanhã, nessa meia hora que você vai fazer, vai para o teu quarto. Deita no chão. Fecha o teu olho e fica bem quietinho. Mas como assim? Só faz. Mas eu vou dormir. Se Deus falar com você em sonho, já está valendo.
desde que você fique quieto um pouco. Nós queremos ouvir a Deus, mas nós não nos calamos para que Ele fale. O estar no quarto é Deus nos chamando para um ambiente em que Ele vai falar, e que nós vamos falar, que Ele vai nos ouvir, nós ouviremos o que Ele tem para nós. Porque um ambiente relacional é onde há relacionamento, onde ambos falam, não somente um fala e o outro escuta. As nossas orações são erradas porque oramos da maneira errada. Nós vamos até o Senhor com as nossas petições prontas, mas não lemos a sua palavra para saber o que devemos pedir. Pai, a tua palavra diz que tudo que pedimos em oração, crendo nós vamos receber. Então eu me coloco na tua presença e eu peço isso. Espera, deixa eu virar a folha. Mas isso. E você tem que me dar. Mas tem um versículo que diz que é segundo a sua vontade. Se você continuar lendo, você vai achar esse versículo lá. E para que você ore segundo a sua vontade, você tem que conhecer a vontade dele por meio da Escritura. Sabe o que Deus está dizendo para você nesse texto? Ele está dizendo para você, leia a Bíblia para entender a minha vontade, para orar segundo a minha vontade. E aí sim, tudo que você me pedir, eu vou conceder para você. Nós pedimos o que queremos, mas não pedimos o que Deus quer para nós. E por não pedir o que Deus quer para nós, nos tornamos crentes frustrados, reclamões, murmuradores. Senhor, tu tem que resolver esse problema. Deus olha para você e fala, quem causou? É por isso que às vezes nós não queremos ouvir Deus, porque Ele vai falar a verdade para nós. Quem causou? Então, veja bem, Deus, foi fulano, foi Eva. Ela que foi lá pegar, eu estava aqui de boa, assistindo o jogo do Corinthians, ela foi lá e pegou esse fruto e trouxe aqui, eu comi. Eu sempre procuro um culpado para minha falta de responsabilidade de estar com o Senhor e de ouvi-lo. Pela minha irresponsabilidade de conhecê-lo por meio das Escrituras. Nós temos esses dias aquele crente papa profeta. Ele vai de reunião em reunião procurando um profeta para profetizar na vida dele. E sabe por que ele faz isso? Porque ele não quer que a Bíblia profetize na vida dele. Porque ele não quer ler a Bíblia. E a única forma de conhecermos a Deus e o coração de Deus é por meio das Escrituras. A única forma de caminharmos os dons, a forma correta, é por meio das Escrituras. A única forma de termos as nossas orações atendidas em totalidade é orarmos a palavra de Deus. E por meio da palavra nós somos tocados e transformados. O que nos falta? Nos falta desejo, nos falta vontade de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós passamos de cursos em cursos, treinamentos em treinamentos, de local em local, de igreja em igreja, procurando a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus continua te esperando no quarto do relacionamento. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, para quê? Para você ter relacionamento com Ele. Para você ouvir o desejo e a vontade dEle para a tua vida. O problema é que nós queremos falar, nós queremos expressar a nossa vontade, mas nós não queremos parar para ouvir ao Senhor. E sabe por que muitas vezes nós não queremos parar para ouvir ao Senhor? Porque nós sabemos o que Ele vai falar. A Bíblia diz que o único que conhece a intenção do coração do homem é o Espírito que habita no homem, o Espírito do homem, o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, partindo desse princípio, eu entendo que aquilo que eu vou orar, sabendo que não é aquilo que eu estou querendo, eu estou mentindo para o Senhor. E sabe como que Deus vai responder a minha oração? Não por meio do que eu estou falando, mas por meio daquilo que foi gerado na intenção do meu coração. Se a intenção do meu coração não está correta com a minha oração não é ouvida pelo Senhor. Porque Deus vai julgar por meio da intenção que te move a fazer, e não por meio da ação que você está fazendo. E quando nós entendemos essas coisas, nós paramos de mentir nas nossas orações. Às vezes nós vamos orar ao Senhor e pedimos perdão para o Senhor dos nossos pecados. Mas na mesma oração nós estamos pecando porque estamos mentindo para o Senhor coisas que não são verdades nas nossas vidas. E é justamente a proposta de Deus para nós,
de estar no quarto, é para gerar um ambiente de conhecê-lo, e conhecendo o coração dele, nós vamos saber como nos mover por meio daquilo que ele depositou em nós. Mas a pergunta é: existe disposição no meu coração de querer conhecer o desejo do Senhor para a minha vida? Nós estamos em uma transição, existe um ciclo que está mudando. Nós estamos saindo de um lugar em que nós achávamos que tudo que fazíamos para o Senhor precisava de um ambiente de culto. E estamos entrando em um lugar de ter a percepção clara de que Deus está em todo e qualquer momento. E entendemos que nós temos que ser um culto a Ele em todo e qualquer ambiente. Não é mais somente dentro de um prédio que nos reunimos como igreja que Ele se move, mas Ele se move aonde Ele estiver. E se Ele estiver em mim, em todo momento, em todo lugar, Ele se move. Logo eu desconstruo uma percepção de sacerdócio ligado a um ministério específico, mas eu entendo que eu posso exercer o meu sacerdócio em Cristo em todas as áreas em que eu atuo. Eu posso revelar Cristo por meio de todos os lugares que eu estou, seja na minha profissão, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, aonde for. Eu mostro Cristo. Por quê? Porque a minha atitude é de alguém que foi transformado por Cristo. É isso que a palavra chama de um novo homem. Um homem nascido de novo é aquele que não vive mais segundo o conselho desse mundo, mas vive segundo o conselho de Cristo. Agora, se eu venho para um ambiente de culto, se eu participo de uma igreja e eu não mudei a minha vida ainda é governada pelo mundo, eu não me converti ao Senhor. Eu faço parte de uma associação, de um clube, onde eu pago uma mensalidade para estar todo domingo sentando numa cadeira e ouvindo uma boa mensagem que me agrade o coração. Um louvor legal, se estiver desafinado eu já xingo todo mundo. Mas na verdade eu não me converti ao Senhor, porque conversão significa deixar de ser quem sou para ser quem Ele quer que eu seja. É abrir mão, é ser governado pelo Espírito, é ter a clareza do que fui chamado para ser e para fazer. Então o novo nascimento nesses dias, ele precisa ser novamente pregado à igreja, porque nós temos muitos cristãos que se dizem cristãos, que se converteram, mas que na verdade não nasceram de novo. E eu pergunto a você, existe conversão sem novo nascimento? Sim ou não? Sim ou não? E como que eu sei se eu nasci de novo ou não, pastor? Eu só sei se eu nasci de novo se a minha vida está pautada na palavra, se as minhas ações condizem com aquilo que Cristo faria no momento que eu fui provado a fazer. O que determina o novo nascimento é o desenvolvimento do caráter de Cristo. É um ouvido atento para ouvir a voz de Deus e para se mover mediante a profecia que foi liberada. É alguém que percebe o ambiente, por quê? Porque ele não entrou no ambiente como um homem carnal, mas ele entrou no ambiente como alguém que está sendo desenvolvido na sua espiritualidade para revelar Cristo em todo e qualquer ambiente. Sendo assim, eu não tenho problema nenhum de me assentar na mesa de um bar onde está todo mundo bebendo e fumando, sendo que eu estou ali para mostrar Cristo por meio da minha vida para aqueles que estão sentados naquela mesa. Agora, se eu me assento ali para ser a mesma coisa, para contar as mesmas piadas, para fazer as mesmas chocarrices, não se engane, porque você não está fazendo evangelismo, você está camuflando o teu mundanismo. Agora, quando eu me assento para fazer Cristo conhecido a partir de quem eu sou, aí vale a pena sentar nas mesas. Eu me lembro que em 99, quando eu vim de São Paulo para Curitiba, eu ia fazer um evangelismo numa praça toda a madrugada. Eu ia sozinho. E o pessoal fumava maconha lá, irmão, a rodo. Lembro que um dia uma pessoa perguntou para mim, já fumou maconha? Eu falei, nunca. Aí eu parei para lembrar, falei, não, já fumei muito. Porque eu estava sentado no meio dos maconheiros, com aqueles bags 2 metros de comprimento, fumando aquela maconha. E eu no meio, a fumaça vinha, irmão. Aí eu fui perceber, porque a hora que eu ia jogar bola com ele já estava meio mole. Eu fui lá, eu estava lá no meio dos maconheiros, mas eu estava esperando uma oportunidade para revelar Cristo para eles. O que nós precisamos é mostrar Cristo em todo e qualquer ambiente, por meio de quem Ele é nas nossas vidas.
Eu não cheguei lá falando para eles, ó, bando de viciado em droga, maconheiro. Eu sou crente, hein? Aqui é minha carteirinha de pastor. Vou falar para vocês, são tudo para o inferno se não aceitar Jesus. É a oportunidade de vocês hoje, porque vocês podem morrer hoje, hein? Sabe o evangelho do medo? Ó, você não quer aceitar Jesus? Tudo bem, mas se você morrer, esse evangelho não cabe. Nós fomos aceitos pelo Senhor e somos atraídos pelos seus braços de amor. É o Espírito que nos atrai, não é a chantagem espiritual. Esse evangelho do medo não tem mais parte naquilo que estamos construindo no Senhor. Eu me lembro que eu ia lá pro meio dos maconheiros, jogar bola com eles, depois de 2 meses. Os caras falavam, nossa, a gente tenta quebrando em você, você não bate na gente. Dava vontade, irmão. Dava vontade. Dá vontade de devolver. Mas se não, eu preciso ser um bom cristão aqui. Nos irmãos no futebol a gente bate, porque é tudo irmão mesmo. Estava ali 2 meses, de repente, nós estávamos sentados ali, eles fumando a maconha deles, ele olha para mim, ô irmão, fala de Jesus, e para nós, falei, uau, é agora. E depois de 2 meses, naquele sábado fatídico, só tinha crente no culto de sábado, irmão, era 5, 6 crentes lá sentados, tudo bonitinho, roupa social, coisa mais linda. Chega uns 20 doidos, entra dentro da igreja, os crentes quase saem correndo pela outra porta. Eles só não correram porque só tinha uma porta de entrada da igreja. Já era de propósito. Entrou, não sai. Pague para entrar, reze para sair. Entrou aqueles doidos lá, maluco, vieram para o culto. Vieram cantar uns louvores com a gente. Vieram adorar o Senhor. Cara, e quando eu me lembro isso, eu me emociono. Porque daquela leva saíram 3 pastores. 3 chefes de gangue, bandido, matador, vendedor de droga. Caído na frente do altar, chorando. Eles não foram criados e ensinados por meio da religião, eles foram ensinados por meio de um Cristo vivo. Eles falavam para mim, agora o que eu faço? Para jogar bola com os maconheiros? Eu falo, não, continua, para ganhar o resto dos maconheiros para Jesus. E foi uma grande safra para o Senhor, por quê? Porque eu não estava ali preocupado em mostrar um bom cristão, alguém que é melhor que os outros, mas estava ali para me colocar no lugar deles, para que eles vissem de alguma forma Cristo em mim. É isso que Deus espera de nós, que nós não vamos em ambientes querer empurrar Cristo goela abaixo nas pessoas, mas as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Por meio de quem somos, por meio do nosso caráter, por meio da palavra que estamos carregando e vivendo ela. Irmãos, eu não suporto crente chato, imagina um mundano. Imagina o cara do mundo. Sabe aquele crente senta com você, então pastor, eu estava lendo aqui um texto, eu queria ver com o senhor sobre isso. Não, você queria me confrontar para saber se eu sei o que está escrito. Quem me conhece sabe como é que eu respondo. E fica ali, eu já falei para vários crentes, irmão, eu falo, irmão, você não precisa ficar citando versículo bíblico para mostrar para mim que você é santo. Seja você, caminha perto, vamos comer junto, vamos se conhecer. Porque quando você começa a se relacionar, você começa a mostrar quem verdadeiramente você é. Quer conhecer alguém, não vem na igreja, vai na casa dele, vê como é que ele trata o pai, a mãe, a esposa e os filhos. Porque ali você vai conhecer se habita um homem de Deus ou alguém que se camufla de homem de Deus. É disso que eu estou falando, do evangelho verdadeiro, aquele que nos transforma de dentro para fora, não na aparência, não na roupagem, não no discurso, mas homens e mulheres que queimam pelo Senhor, para apresentar um Senhor, para apresentar um Salvador, para apresentar alguém que está ali para transformar a vida das pessoas. Não o evangelho do eu vou te dar, mas o evangelho do eu vou matar você, para que você se pareça com Cristo. Vem para o Senhor, por quê? Porque se for lá para a minha igreja, na minha igreja o dízimo é 5%. Lá você vai participar do sorteio e todo mundo ganha um carro por mês. Aí tudo que o senhor orar a gente coloca na santa oração e vai acontecer, irmão. E se não acontecer, porque você não tem fé. Não, cara. Você precisa apresentar Cristo. E quando você apresenta Cristo, a pessoa já sabe que para ela viver com esse Cristo, ela tem que parar de viver a vida que ela vive, porque não tem como viver as duas coisas na mesma vida. Ela vai entender que ela precisa morrer para a sua vida, para conhecer a vida de Cristo.
Não apresente o evangelho de facilidades, apresente o evangelho verdadeiro. Ai, pastor, mas no tempo que a gente vive não dá, tem que ter um negocinho, né? Vai se converter, irmão. A palavra é suficiente, porque quem convence o homem do pecado e juízo é o Espírito de Deus. Não é mais o evangelho de dar um jeitinho, é o evangelho verdadeiro de Cristo. Quem quiser vir após mim, o que diz na sequência? E depois? E faça o quê? E porque muito evangelho é pregado, quem quiser vir após mim, vem para o clube, porque eu vou te dar tudo. Sabe a cruz? Não precisa, já está de boa. Não, quem quiser vir após mim, primeiro requisito, negue-se a si. O que é negar a si mesmo? Você já parou para pensar o que é negar a si mesmo? Quando você já parou para pensar nesse texto, levanta a mão. O que é negar a si mesmo? Sabe o que é negar a si mesmo? É olhar para dentro de você e falar tudo aquilo que você tem vontade e não para ela. Sabe aquele negócio? Falar de comida porque todo mundo falou de comida, mexe. É você estar lá na frente daquele pudim de leite maravilhoso. E você ter todo o direito de comê-lo. E alguém chegar e dizer para você, é todo seu, coma ele todo. E você olhar para ele, negar de comê-lo, mesmo sabendo que ele é teu. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é deixar de viver uma vida de pecado, é negar até aquilo que é permitido. Por quê? Para que Cristo seja gerado em nós, para que Ele seja estabelecido em nós, para que nós possamos apresentá-lo para as pessoas. É esse o evangelho que vai transformar uma cidade. É esse evangelho que vai nos fazer queimar novamente por Cristo. É esse evangelho que vai nos ensinar o que é um culto racional ao Senhor. Um culto racional não é aquele que você obedece tudo que o pastor fala. Um culto racional é aquele que você sabe que está fazendo algo e o que você está fazendo é para Ele. E você faz porque você decidiu fazer, não porque alguém mandou você fazer. Deus precisa levantar homens e mulheres que sejam dispostos a permitir que os seus dons sejam alinhados para que o nome dele se faça conhecido. O que Deus precisa nesses dias é homens que se disponham a fazer a vontade de Deus. 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando eres pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Aqui o apóstolo está falando sobre uma mudança de caráter, sobre uma mudança do teu discurso. Quem fala em nome do Espírito não pode falar maldito seja Jesus. Mas eu nunca disse seja maldito Jesus. Mas as minhas ações, as minhas movimentações, muitas vezes, tornaram ele maldito. Não é a frase, mas é o comportamento. E um que não segue a Cristo também não pode falar Jesus é Senhor, porque ele não tem conhecimento de um Senhor que ele não serve. Quando o apóstolo fala isso, ele está falando para que nós entendamos os dons, os quais nós precisamos fluir e funcionar. Primeiro tem que haver em nós uma transformação de mentalidade. Nós não conseguimos fazer para o Senhor com uma mentalidade carnal. Porque quando nós temos uma mentalidade carnal, os nossos dons serão para servir o nosso umbigo. Mas quando nós temos uma mentalidade espiritual, nós não estamos nem aí para quem vai. Os aplausos nós fazemos para Ele. Esses dias, um irmão me perguntou, pastor, por que quando você ora por milagres, você não pede para alguém levantar a mão, se estava sentindo uma dor, se foi curado, isso e aquilo. Você não pede para dar o testemunho. Você tem medo que não aconteceu nada? Eu falei, não. Eu não peço porque eu não preciso me gloriar naquilo que está sendo feito. Eu não peço porque eu sei que Deus está fazendo. E se há uma certeza no meu coração que Deus está fazendo, o testemunho da cura daquela pessoa vai tocar os próximos dela, e os próximos dela vão conhecer a Cristo. O maior testemunho é aquele que é vivido e não aquele que é falado. Ah, então você tem problema com alguém da testemunho? Eu falei, não. Mas então eu não te entendo. Eu falei para ele, nem eu. Mas o importante é que eu faço Deus conhecido mediante as minhas atitudes. Deus só vai se tornar conhecido mediante as atitudes que se pareçam com Ele. É por isso que muitos dizem hoje,
Não adianta você me falar algo que você não vive. E você olha para ele e fala, não, eu vivo. Não, você não vive. Se você vivesse, eu não precisava falar para você que você precisa viver. Eu acho que nesses dias, irmãos, tenho certeza. São dias que nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos fechar a janela do quarto. Sabe por quê? Porque nós vamos para o quarto para estar com Cristo. Só que em vez de nós ficar com Ele, nós vamos para a janela apontar os problemas dos outros e não olhamos para dentro de nós. São dias de fechar as janelas que nos fazem olhar para as coisas que estão fora e possamos olhar para as coisas que estão dentro e comecemos a olhar para nós e alinhar o nosso coração ao Senhor. É o que eu tenho dito, são dias de nós olhar para Deus e falar, Deus, afere as minhas medidas. Não ore para Deus aferir as medidas do outro se você não está disposto em ser aferido pelo Senhor. São dias de olhar para dentro de mim e falar, Senhor, o que tem de podre em mim ainda que precisa sair? Me ajuda. São dias de olhar para dentro de mim e falar, Senhor, afere as minhas medidas. E se você tiver coragem, você vai falar para Deus, põe teu prumo em mim. Para que tudo aquilo que está fora de linha, tudo que está desalinhado, volte a viver concernente à tua vontade. Porque uma verdadeira transição de mente é um homem e uma mulher que se sujeita ao senhorio de Cristo. O problema é que as nossas orações sempre são para fora e não para dentro. Nós oramos olhando o que os outros estão fazendo e não olhamos para o que precisamos ser transformados no Senhor. E por isso nós passamos dificuldades terríveis dentro de nós. Eu quero que você grave na tua cabeça a palavra que diz, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e a sós com Ele. Você se relacione com Ele. Você ouça Ele. Certo dia uma irmã me disse, pastor, eu nunca ouvi a Deus. Eu falei, Ele já pode ter falado de várias formas, mas é que você quer ouvi-lo da forma que você pensa que Ele vai falar. Se tem algo que eu posso dizer para você, meu irmão, valorize desde a criança até o mais velho quando vem falar alguma coisa acerca de Deus, porque Deus pode falar por meio da boca do pequenino e também pela boca do ancião. Valorize os momentos, valorize um ambiente como esse. Se nós entendêssemos algumas coisas, eu imagino que nós não precisávamos mais ter cultos com pregações longas, porque nós seríamos pregados pela palavra. E aí, me julguem se vocês quiserem, os nossos cultos seriam totalmente para Ele. Nós faríamos um culto santo, agradável para Ele. E nós sairíamos desse lugar carregados da Sua presença e mais transformados para fazer o nome dEle conhecido. Nós poderíamos apresentá-lo na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Pastor, mas eu estou tentando converter alguém. Então pare de tentar, porque você não converte ninguém, irmão. Quem converte um homem é o Espírito de Deus. A tua função é se parecer com Cristo e por meio do teu exemplo você apresentar a Cristo a essa pessoa. E se ela quiser, ela vai entregar a vida dela para Jesus. Não é mais momento de nós pregarmos um falso evangelho. Nós precisamos entender o evangelho, vivê-lo para depois pregá-lo. Um certo tempo chegou alguém para mim e falou, pastor, eu estou assim vislumbrado com o evangelho do reino, eu estou doido com esse negócio, eu quero pregar sobre isso, eu quero falar, porque eu descobri assim, uma chave foi girada. E eu perguntei para ele, você já entendeu o que é o reino de Deus? Ele falou, como assim? Eu falei, me explique alguma coisa sobre o reino de Deus. Ele, então, pastor, pois é, veja bem. Eu falei, se você não gerou algo que você está dizendo que ouviu, então você não está apto para isso. Porque eu não posso falar daquilo que eu não estou sendo transformado. O reino de Deus, ele vai matar você por dentro para depois se revelar para fora. O reino de Deus vai gerar Cristo em você, a vontade plena dele em você, e vai matar a tua vontade todo dia. O reino de Deus vai te ensinar que a Bíblia é para pregar você e não para ela ser usada para você pregar para os outros. Nós lemos a Bíblia para falar para os outros, mas nós não lemos a Bíblia para que ela fale para nós. Sabe por que não tem graça ler a Bíblia? É porque você lê para outros, não lê para você mesmo. A Bíblia é um livro escrito para mim e para você. E quando nós lemos para nós, ela nos transforma de dentro para fora. Você que prega, não é mais tempo de ler a Bíblia para pregar, irmão. É tempo de ler a Bíblia para pregar, ser pregado por ela.
Você que ensina, não é mais tempo de ler para ensinar, é tempo de ler para aprender, porque por meio da vivência que você tem, o teu ensinamento se tornará mais fácil. É um tempo que nós precisamos reler a palavra de Deus toda, para sermos transformados por ela. Porque na contramão, o mundo vai descarrilhado para um lugar de cada um faz e vive a sua vida da forma que quer. Mas nós, nesses dias, mais do que todos os dias, precisamos voltar à meditação da palavra de Deus para sermos trabalhados e cravados nas Escrituras, que as Escrituras sejam cravadas no nosso coração, para que tudo que nós fizermos, façamos para Ele, para que a glória seja dEle, para que o nome a glorificar seja o dEle. Não são dias de ler a Bíblia mais por ler, são dias de ler a Bíblia para ser transformado por ela. A Bíblia ainda é atual. Talvez você esteja lendo vários livros, eu quero dar um conselho para você. Se você leu 5, 6 livros esse ano e não leu uma vez a Bíblia, para de ler livro e volta a ler a Bíblia. Porque todos esses livros foram escritos por alguém que já leu muito. E a partir do que leu, desenvolveu a escrita daquilo que entendeu. Mas ainda a essência de todo o entendimento, de toda a revelação, ainda está guardada na palavra do Senhor. Continua aqui. A literatura a ser lida pela igreja nesses dias, eu não falo isso como uma ordem, nem como uma doutrina, mas eu entendo que a literatura a ser lida por nós, igreja, nesses dias, como nunca antes, é a leitura da palavra. Para que seja desenvolvido em nós o caráter de Deus, porque nós vivemos em um mundo de muitas ilusões, de muitas imagens que se parecem com o verdadeiro, mas que não são. Nós estamos vivendo dias de falsos pastores, falsos mestres, que usam das Escrituras para falar acerca de coisas que estão nas Escrituras, mas que não é o que está escrito. E se nós não lermos as Escrituras, nós seremos enganados, nós seremos ludibriados. Por quê? Porque não lemos as Escrituras. Agora, se nós lermos as Escrituras, nós vamos entender o que o Pai está dizendo. E quando nós ouvirmos alguém falar, nós vamos dizer, sim, confere com o que está escrito. Confere com o que Deus está falando nesses dias. Que a nossa literatura nesses dias seja a palavra de Deus. Se você lê em média de 10 capítulos da Bíblia por dia, você consegue ler a Bíblia inteira cerca de 3 vezes ao ano. Só 10. Então eu vou passar uma receita bíblica para você. Leia todo dia a palavra. Pastor, eu não consigo ler 10, começa por 5 então. Você deveria falar bem assim, não pastor, quando eu começo a ler, eu não suporto, quando eu vejo eu ler o livro inteiro. A gente tem tempo para tudo. Esses dias meu telefone me fez eu olhar para mim e pedir perdão para Deus. Tem um aplicativo nesse telefone que colocaram, eu nem sabia. Esses dias eu estava deitado na cama, olhando o Instagram. E de repente a minha tela apagou e apareceu lá um negócio na tela bem... falando sobre o índice de uso do telefone. Em que eu tinha acessado, quantas horas eu tinha gastado com aquilo. Deus está falando, irmão. Se não escuta, Deus fala por meio da atualização. E eu peguei, eu olhei assim, falei, não, mentiroso. Não, Satanás, está mentindo. Deixa eu orar, sai agora. E você percebe o quanto de tempo que você gasta com aquilo que não é importante. Eu comecei a olhar ali e falei, meu Deus, eu preciso mudar em algumas coisas. Eu tenho investido muito tempo naquilo que não é pão e tenho perdido tempo naquilo que é alimento. Glória a Deus por esse aplicativo. E eu fiquei feliz que hoje ele apareceu na minha tela de novo. E eu consegui diminuir bastante algumas áreas dele. Aleluia. Vencendo o vício. Porque nós ficamos presos a coisas e nós não temos tempo para estar com o Senhor. Porque nós temos muitas coisas para ocupar o nosso tempo. Agora, quando nós focarmos em Deus, nós vamos conseguir desenvolver uma vida de leitura diária e de oração diária. O que me gera o desejo de orar é a leitura da palavra, irmão. Se você não lê, você só vai orar pelas suas necessidades. Tem crente que fala, eu vou orar hoje, mas o que eu vou pedir? Eu já pedi ontem, mas vou pedir hoje de novo, né? A Bíblia diz que não é pelas suas vãs repetições que você será ouvido. Porque um filho pede ao pai
E até aquilo que o filho não pede ao pai, ele já recebe, porque o pai conhece o desejo do coração do filho. Nós precisamos voltar a ter tempo de estar com Cristo, basear a nossa vida e a nossa movimentação na palavra, e mediante a palavra nós precisamos orar. Se eu posso dar uma receita para você, leia a Bíblia. Desenvolva uma disciplina de leitura bíblica. Leia pelo menos 5 capítulos por dia. Tire meia hora do teu dia para orar. E não deixe para orar essa meia hora na única vez, à meia-noite, quando você vai para a cama deitar. Que você começa a orar e você dorme orando. Mas divida esses 30 minutos em vários momentos do dia para você estar com Ele. Por quê, pastor? Mas não vou ter um tempo de qualidade. Você vai ter um tempo de qualidade porque você começou a desenvolver o desejo de orar. E por meio do desejo de orar, você vai começar a desenvolver o desejo de estar mais tempo com Ele. E por meio de desenvolver o desejo de estar mais tempo com Ele, você vai começar a gerar qualidade de relacionamento. E qualidade de relacionamento está enquanto você dispõe do teu tempo para estar com aquele que você ama. Como que se mantém um casamento, irmão? Quantos casais nós temos aqui? Qual é a receita para manter um casamento? É você dar uma flor todo dia para a esposa? É você comprar um sapato novo para ela todo dia? É você levá-la para jantar todo dia? Faz parte, mas fale qualquer um também. O que mantém um relacionamento? O que mantém um casamento? É o conhecimento de um para com o outro. É o relacionamento, é a vida relacional, é o tempo dedicado a ouvir e a ser ouvido. Agora, como eu posso dizer que tenho um relacionamento com Deus se eu não consigo desenvolver tempo de qualidade com Ele? Da mesma forma que construímos um relacionamento dentro de um casamento, nós precisamos entender o relacionamento com Deus. E digo mais, eu digo que a nós casados, Deus já deu a condição de conhecer a revelação do que é viver um tempo de relacionamento de qualidade. Nós deveríamos orar mais do que os solteiros e se relacionar mais com Deus do que os solteiros ainda. Sabe por quê? Porque nós sabemos a receita na prática. E nós não fazemos por quê? Porque nós estamos preocupados com outras coisas. A minha oração nesses dias tem sido essa: Senhor, nós não queremos um vento de avivamento, nós queremos um avivamento contínuo nas nossas vidas. Eu não quero viver mais um vento de avivamento, irmãos, eu já passei por alguns. Mas eu quero que venha um avivamento contínuo na igreja de Cristo e ele seja qualitativo, porque ele vai nos transformar de dentro para fora. Não é aquele avivamento só de cair, de gritar, de dentro de olho, não sei o quê. Não, não. É um avivamento que nos transforme quem somos para quem Ele quer que nós sejamos. Porque isso sim faz toda a diferença. Eu conheço pessoas que tiveram a boca inteira cheia de ouro, mas não mudaram o seu caráter. Não se apegue nas manifestações, se apegue na identidade de Cristo para que você seja transformado por ela. Se coloque de pé.